Várias perguntas, muita curiosidade vem quando a gente fica sabendo desse aplicativo. Primeiro assim, como é que funciona? Como é que, através do que as pessoas estão tweetando, você consegue saber se vai chover ou se não vai chover? Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, o conceito é usar as pessoas como sensores humanos. Aham. Então, os cidadãos se transformam em sensores humanos. Em que sentido? Quando existe atividade do Twitter, a gente detecta padrões, né? Então, a gente pega as mensagens do Twitter, que são georreferenciadas, que tem um ponto, um GPS, e aí a gente entende se em determinadas áreas o padrão configura uma chuva. E a gente primeiro estuda esses padrões através de técnicas de análise de estatística espacial para entender quais padrões significam chuva. Quer dizer assim, ó, eu tenho meu celular, está escondidinho aqui, e eu Certo. tenho o aplicativo do Twitter instalado aqui, Isso. que eu uso. Então, o meu celular, esse aparelho que eu uso, ele tem o geolocalizador, que você estava Isso, dizendo. exatamente. Então, através da configuração desse geolocalizador, você consegue apreender esses dados do meu Twitter e saber como está a temperatura no ambiente em que eu tô? Na verdade, assim, quando você escreve um Twitter e fala assim, olha, tá chovendo aqui, nossa, essa chuva agora, Ah, entendi. olha, tá armando uma chuva muito grande, Tá. olha o céu tá ficando escuro. Tá, Quando você então, faz a isso, partir do meu texto é que você faz a leitura. O isso, geolocalizador vai saber onde eu tô, porque aí exatamente. você vai saber E eu que... preciso dessa posição para entender onde a Entendi. chuva está acontecendo. Então, é uma detecção de padrões de chuva que é bastante granular, a gente chama, que consegue identificar, por exemplo, em que bairros está chovendo de São Paulo. Aham. Não apenas se está chovendo no geral, mas onde exatamente. Gente, que Isso é, interessante. isso é muito importante, né? E está sendo agora, a gente está em fase de trabalhar junto com os órgãos de monitoramento e defesa Uhum. civil, a Prefeitura de São Paulo, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, porque a gente vai conseguir adotar esse conceito dos cidadãos como sensores para usar as informações que são produzidas pelos cidadãos para melhorar a monitoramento de chuvas intensas e, por consequente, a prevenção dos desastres, que são as consequências desses episódios. Bom, o Brasil tem 33 milhões de usuários no Twitter. Se eu não me Exato. engano, é o segundo país que mais usa Twitter no mundo. A gente só perde para o Japão, não é isso? Exatamente. A Eu gente acho só perde que para o Japão. exatamente. Interessantemente, né, o português é a segunda língua mais falada no Twitter, né? Segunda língua mais falada no Twitter é a língua portuguesa. Muito legal. Então, assim, eu não preciso nem ter adicionado algo a esse aplicativo, nada. Eu tweetando algo com relação ao tempo, você já vai conseguir extrair isso, porque você tem palavras-chave que você Exatamente. está monitorando no uso do Exatamente. Twitter. Exatamente. E aí o uso, a quantidade de mensagens que contém essa palavra-chave vai ser para nós um sinal. E esse sinal vai ser diferente em cada região, por exemplo, de Claro. São Paulo, porque diferentes perfis de usuário acontecem no centro de São Paulo e na periferia. Por isso que, por exemplo, em diferentes bairros ou diferentes regiões de uma Aham. cidade como São Paulo, a gente consegue detectar com diferentes níveis de precisão. É claro que a precisão vai ser maior onde tem maior número de usuários de Twitter Claro. escrevendo mensagens. Você sabe qual é a região do Brasil que mais tem? A gente, na verdade, essa pesquisa focou nas cidades de São Paulo, tá? Tá. Então, a gente fez uma análise que, nas grandes cidades, na verdade, para prever, né, ou para identificar a chuva, né, a chuva inicial e prever a chuva intensa, né, no início da chuva, para cidades grandes, a gente consegue com uma precisão muito boa. A gente tem Uhum. trabalhos que a gente mostrou, inclusive, que esse dado do Twitter, quando você utiliza ele em conjunto com dados de monitoramento tradicional, a gente melhora a precisão de modelos hidrológicos que fazem a previsão de enchente, Entendi. que vão prever se essa chuva vai realmente ocasionar inundações. E a gente está falando, então vai de se está chovendo ou se não está chovendo, tal, mas para que isso serve? De repente alguém pode estar pensando. Principalmente em São Paulo, a gente tem pessoas que morrem por conta das enchentes, Exato. a gente tem desastres naturais muito intensos na cidade de São Paulo, nas cidades serranas do Rio de Janeiro, Exato. a gente tem periodicamente notícias de altas tragédias por conta da intensidade da chuva naquelas regiões. Então, pode ser uma grande prevenção
de pessoas que estão correndo risco de morte nessas Exato. regiões. Os órgãos que a gente trabalha estão interessados em justamente usar essas informações em dois sentidos. O primeiro é para, de fato, identificar rapidamente e reagir quando tem um evento que tem perigo de causar um desastre natural e ocasionar perdas materiais e até humanas, muitas vezes. E o segundo é uma análise mais histórica, em ver regiões de risco que você mapeia e ver quais são as regiões que têm maior propensão, né, maior probabilidade de ter enchentes, e aí você direciona investimentos para fazer uma prevenção, obras estruturais ou outro tipo de instrumentos de redução de risco de desastres. A gente conversou aqui no programa já em outros momentos sobre perfis falsos, robôs que dão curtidas em coisas que você não curtiu nas redes sociais. Isso é uma coisa muito intensa quando a gente lida com redes sociais, né? Esse tipo de situação, tem alguma possibilidade de prejuízo nessa prevenção das chuvas? Sem dúvida. É importante a gente sempre ficar atento a isso, porque quando identificando os padrões espaciais, é claro que, por exemplo, robôs ou contas fake que produzam mensagens relacionadas à chuva, que na verdade estariam dando um sinal errado, podem impactar o algoritmo. E é para isso que a gente tem mecanismos de excluir essa mensagem por análise espacial da significância dos padrões espaciais, mas que também sempre tem que ser calibrada. Então, é importante sempre ter uma filtragem. Contínuo. É um trabalho contínuo. Então, quando você percebe, o algoritmo já consegue tirar aquele robô para poder filtrar realmente só perfis verdadeiros. Exato. Muitas partes das mensagens do robô sempre saem dos mesmos lugares, então é fácil a gente filtrar essas mensagens e focar nas outras que têm um padrão mais humano. Então, mas de todo jeito, isso é uma preocupação constante para quem trabalha com dados de redes sociais. Agora, pelo que eu entendi, a gente consegue detectar a chuva 10 minutos antes dela acontecer ou 10 minutos depois que ela aconteceu, é isso? Isso, exatamente. A gente verificou um padrão interessante, que existe o que a gente chama de lag, uma diferença temporal entre o evento de chuva medido por instrumentos científicos, né, ou por exemplo, sensores de nível, ou pluviômetros, né, ou radares, né? E a gente está fazendo essa comparação sistemática para entender como que o dado pode ser utilizado. E uma das coisas que a gente verifica é que existe essa defasagem temporal. Muitas vezes as pessoas começam a escrever sobre mensagens de chuva antes dela acontecer. Então é por isso que tem até 10 minutos. Porque estão vendo que está ficando tudo escuro e tal, e essa coisa toda. Exatamente. Agora, 10 minutos depois que a chuva aconteceu, aí o pessoal já está dizendo, nossa, que chuva aqui, está caindo o mundo e coisas do tipo. Exatamente. Então por isso que a atividade social da chuva, o sensor social da chuva, ela é diferente de um sensor tradicional, que acompanha de fato o número de milímetros que caiu exatamente da água. No social depende da percepção das pessoas. Agora, se é para a gente, o aplicativo é justamente para que exista uma prevenção, as pessoas possam se preparar, se protegerem de uma chuva torrencial, como essas que dão enchentes e geram deslizamentos, inclusive, e tudo mais. Esse tempo é um tempo que dá para se tomar uma atitude, dá para tomar uma decisão e poder buscar essa proteção? Na verdade, o tempo não vai ser só 10 minutos, porque acontece que muitas vezes você consegue identificar alguns padrões e até calibrar os modelos, porque você faz uma curva, né? Então, você está chovendo e tem uma probabilidade de enchente lá na frente, da chuva se transformar em escoamento. E, na verdade, você consegue melhorar um pouco mais do que 10 minutos, podendo ter meia hora e até tentar um pouco mais. Isso é o que a gente chama de nowcasting, que não é um forecasting, que é uma previsão de mais longo prazo, é uma previsão de curto prazo. Ela é útil porque muitas vezes você, mesmo tendo um aviso antecipado curto, você consegue usar alguns recursos rapidamente para evacuar alguma área, para bloquear o trânsito, alguma coisa assim, de uma maneira bem localizada, se você está identificando que está chegando num evento crítico, né? Agora, ela também é útil não só nesse momento imediato, mas no sentido de preparação para as próximas vezes, porque aí a gente entende os padrões e as áreas que estão sendo afetadas mais constantemente para
vamos dizer assim, os efeitos da chuva são mais críticos em determinadas áreas, porque Claro. depende de vários fatores, né? E aí a gente entende isso a partir da análise desses dados do Twitter e consegue melhorar, né, a prevenção no mais longo prazo, que aí não precisa ficar nessa janela curta de previsão de curto prazo. É essencial e excepcional essa visão de que a gente pode prever essa chuva, porque essa história de enxurradas, enchentes, no Brasil é a maior causa de morte por um fenômeno natural, porque a gente não é um país que tem terremoto, né? A gente não é um país que tem, como chama aquele da água que vem? Tsunami, né? Isso não aconteceu na história do nosso país. Então, é esse o desastre natural que a gente tem. Então, isso, sendo um trabalho de prevenção, pode realmente salvar milhares de vidas, né? Exato, essa é a ideia. A gente teve no Brasil eventos grandes, né, de deslizamento de terras, né, como que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, mas esses são eventos que são fortes, têm grandes efeitos, mas são isolados. Agora, as inundações, elas são muito mais cotidianas, então a perda que ela ocasiona no longo prazo, ela é muito maior. Agora, vocês não pensam em estender o trabalho para outras redes sociais? Por exemplo, sei lá, Instagram, Facebook? Sem dúvida, nós já estamos trabalhando com os dados do Instagram também e do Flickr. Já em testes? Já em testes. E o Facebook é um pouco mais difícil, porque isso depende da política de compartilhamento de dados das redes sociais. E no caso do Facebook, é mais restrito e tem menos dados que são georreferenciados, que tem uma localização geográfica precisa. Olha, mas eu fiquei impressionado com a ideia de vocês em usar essas palavras-chave usadas nas redes sociais. A gente fala tanto sobre esse trabalho coletivo, né, que hoje os internautas geram conteúdo coletivo, então vocês usaram isso para prever a chuva, interessantíssima ideia, muito legal a aplicabilidade, parabéns, viu, João, pela ideia e pelo desenvolvimento desse sistema, tenho certeza que em breve a gente vai estar usando aí, quem sabe em grande escala, né? Isso aí. Muito obrigado e obrigado pela presença aqui no Identidade. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade.